nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal do Mengão Full Time! E se você ainda não é inscrito no meu canal, já vai se inscrevendo aí, ative o sino de notificação e dá um like. Um likezinho é bom para deixar o canal em evidência e é sempre bom saber também sua opinião. Então, escreve o que você achou deste vídeo. Vamos às notícias então do Mengão. Não são muito boas, infelizmente, até o momento, sobre as vítimas do Ninho do Urubu. Além de não indenizar algumas famílias dos garotos mortos no incêndio no dormitório, o clube não deixa sequer os pais entrarem para rezar um ano após a tragédia. Um ano de desprezo do Flamengo com as famílias dos meninos mortos no incêndio. O sol não esconde a tristeza no Rio de Janeiro. A cidade mais bela do Brasil acordou enlutada, envergonhada. A tristeza pela morte de 10 garotos em um incêndio tão brutal quanto evitável virou revolta silenciosa. Em uma ação simbólica, perfeita, varais foram espalhados pela cidade maravilhosa. Um na frente do Ministério Público, outros no Maracanã, outros no Ninho do Urubu, em diversos pontos da cidade. Nos varais, 10 camisas do Flamengo, com os nomes dos 10 meninos mortos no dia 8 de fevereiro de 2019. O número é o mesmo, 10. Átila, Arthur, Bernardo, Christian, Jedson, Jorge, Pablo, Riquelme, Samuel e o Vitor. Os nomes dos 10 meninos estão nas costas da camisa do clube mais popular do Brasil e do mundo, que prevê faturar 700 milhões só neste ano, e que foi o responsável pela absurda, cruéis, horrendas mortes dos 10 garotos. Foram mortos em containers, soldados improvisados como dormitório, de forma irresponsável e criminosa. Eles estavam dormindo quando houve um curto-circuito no ar-condicionado, também improvisado. Era madrugada, o fogo foi veloz, sem piedade. Em contato com a estrutura dos contêineres, se espalhou, além de provocar uma espessa nuvem de fumaça tóxica. Não havia luzes de emergência. Corredores dominados pelo fogo se transformaram em armadilhas mortais. Os meninos morreram de duas formas: ou queimados ou intoxicados, respirando fumaça tóxica. Jamais houve algo parecido na elite do futebol mundial. É a maior tragédia da história do Flamengo. Faz um ano que tudo aconteceu. Daí começa a ser motivo de vergonha no Rio de Janeiro, no Brasil, e principalmente desta diretoria. O que vale os títulos da Libertadores, do Brasileiro e do Carioca de 2019, do ano passado, se não houve competência de Rodolfo Landim em resolver a situação das 10 famílias que colocaram a vida de seus filhos, netos, sobrinhos sob a responsabilidade do clube. Levaram os filhos cheios de esperança e os receberam em caixões, com os corpos queimados ou intoxicados. O Flamengo havia recebido 31 multas da Prefeitura do Rio de Janeiro pelo uso dos contêineres como dormitório, pela planta que a Prefeitura tinha no local. Deveria haver um estacionamento. A partir da sequência terrível de enterros, começou uma nojenta batalha judicial por dinheiro. A frouxa e lenta legislação do país não conseguiu, em 365 dias, descobrir quem foi o culpado pelas mortes. O local improvisado no qual eles dormiam não permite classificar como acidente, fatalidade. Alguém é responsável por colocá-los naquela armadilha, travestida de dormitório. Impossível não sentir vergonha da justiça brasileira.
Um inquérito preliminar da Justiça Carioca indiciou o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, 3 funcionários do clube, outros 3 da NHJ, empresa que fabricou os contêineres, e um técnico da refrigeração. 2 vezes o MP devolveu o inquérito, pedindo mais provas. O Ministério Público ainda espera as conclusões finais da Polícia Civil. Se opta pela acusação de 10 homicídios com dolo eventual, sem intenção de matar. A parte que cabe ao Flamengo está sendo levada pela pior maneira possível, por Rodolfo Landim. O Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho e a Defensoria Pública chegaram a um valor para as 10 famílias no mês de fevereiro do ano passado, de 2019. Fixou 2 milhões de indenização para cada família por dano moral e pensão de 10 mil por cada jogador que perdeu a vida ao longo de 30 anos. A reação do Flamengo foi virulenta, de ódio. Dirigentes foram firmes e disseram que o clube não seria prejudicado. Não aceitavam a intervenção do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública. Iriam tratar diretamente com os familiares e ofereceram 300 mil para cada menino morto e mais a pensão de um salário mínimo por 10 anos. Assim também é vergonhoso. E óbvio que ninguém vai aceitar, claro. Aí é realmente para não aceitar. Uma pessoa que faz uma proposta dessas é porque não quer fazer acordo. Chega a ser feio. Em média, 20% só das autoridades disseram que era um valor justo. O dormitório virou uma armadilha. Meninos mortos, queimados ou asfixiados. Como os familiares dos garotos são, na sua maioria, pobres, muitas já dependentes do salário dos meninos, não suportaram a falta de dinheiro. E com os advogados do Flamengo inclementes, 3 acertos foram feitos com as famílias de Átila, Jetson e com o pai de Riquelme. O clube foi firme. Os parentes tiveram de assinar um acordo de confidencialidade. Se os valores vazarem para a imprensa, terão de pagar uma multa de 500 mil reais. Os contatos com as demais famílias que não aceitaram o que o Flamengo oferecia foram encerrados ainda no primeiro semestre do ano passado. Enquanto o time de Jorge Jesus conquistava títulos com jogadores caríssimos e o clube não parava de contabilizar dezenas de milhões em arrecadações e transmissões de seus jogos, as famílias seguiam abandonadas. Outro vexame histórico aconteceu ontem na CPI do incêndio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O clube não havia mandado representantes algum. Familiares dos meninos se sentiam humilhados pelo descaso e acusaram o Flamengo de não ajudar absolutamente em nada, nem dar auxílio psicológico às famílias das vítimas. O deputado Alexandre Quinoplosto, do PSL, que conseguiu e pediu medida coercitiva do presidente Rodolfo Landim. Se ele não aparecer na nova reunião marcada para a próxima sexta-feira, ele será levado à força para a Assembleia Legislativa. A morte dos 10 meninos no Ninho do Urubu é a maior tragédia da história do Flamengo. A postura da diretoria diante das famílias dos meninos é a maior mancha do clube mais popular, mais amado deste país e do mundo. Essa mesquinharia, esse descaso deveriam ser punidos severamente por uma questão de justiça. O presidente insiste em não pagar o que a justiça estipulou para os familiares. E para servir de exemplo, há inúmeras concentrações de clubes espalhados pelo território nacional. São milhares de garotos expostos às terríveis desgraças em ambientes improvisados,
insalubres, sujeitos não só a incêndios pavorosos. Não faltam relatos de pedofilia, subnutrição, contratos ilegais de trabalho, mas falta fiscalização séria. O Flamengo tomou 31 multas pelo CT improvisado. Só depois que morreram 10 crianças, tudo foi regularizado. E as mortes? Quem foi o culpado? Qual é o suporte justo aos familiares? 1 ano não foi tempo suficiente para resolver. Que país é esse? Bem, nação rubro-negra, essas infelizmente foram as notícias do Flamengo neste vídeo.